Marina segurava a taça de champanhe com ambas as mãos, observando os casais girarem na pista como se fossem parte de um filme do qual ela não fazia parte. O salão, iluminado por lustres de cristal, brilhava mais do que ela se sentia capaz de acompanhar. Seu vestido azul marinho simples parecia tímido entre os trajes de grife, e o brilho que havia passado no rosto já estava borrado de tanto tentar disfarçar o nervosismo. A irmã Carolina circulava radiante pelos convidados, perfeita naquele universo de empresários e conversas sobre viagens. Marina, por outro lado, buscava apenas um lugar onde pudesse existir sem ser notada. Por isso, caminhou discretamente até a imponente pirâmide de taças de champanhe, tentando fingir que admirava a decoração enquanto se equilibrava nos saltos altos emprestados. E então, aconteceu. O salto direito dobrou, o corpo inclinou para a frente, e no movimento desesperado para recuperar o equilíbrio, Marina esbarrou na mesa ao lado da pirâmide. "Com licença, você está bem?" A voz masculina suave, porém firme, fez Marina levantar os olhos. Diante dela estava um homem alto, de olhos verdes gentis e um gesto paciente, estendendo a mão como quem realmente se importava. E foi ali, quase derrubando uma pirâmide de taças no casamento mais elegante da vida, que Marina desejou evaporar de vergonha. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre pessoas que descobrem sua própria luz, que florescem quando menos esperam, e que nos lembram que todos merecemos ser vistos e amados exatamente como somos. Marina Oliveira, aos 28 anos, era paisagista por paixão e introvertida por natureza. Trabalhava em um pequeno escritório de arquitetura há 5 anos, criando jardins residenciais modestos para a classe média, sempre preferindo ficar nos bastidores, enquanto os arquitetos apresentavam seus projetos aos clientes. Ela conhecia cada planta, cada tipo de solo, cada combinação de cores que funcionava em cada estação do ano. Mas quando chegava a hora de falar sobre seu trabalho, as palavras pareciam fugir dela. Morava sozinha em um apartamento pequeno no 2º andar, de um prédio sem elevador, mas que havia se tornado seu refúgio pessoal. Cada canto estava preenchido com plantas, samambaias pendentes na sala, suculentas na cozinha, um pequeno jardim vertical na varanda que ela mesma havia construído. Ali, entre suas plantas, Marina se sentia verdadeiramente em casa, longe dos julgamentos do mundo externo. Sua única família próxima era Carolina, a irmã 2 anos mais nova que sempre havia sido o oposto dela. Onde Marina era tímida, Carolina era expansiva. Onde Marina se contentava com simplicidade, Carolina sonhava alto. E agora Carolina havia se casado com Bruno, um advogado bem-sucedido, e vivia em um mundo completamente diferente do dela. Um mundo de jantares em restaurantes caros, de roupas de marca e de pessoas que falavam sobre negócios com a naturalidade com que Marina falava sobre plantas. O casamento de Carolina foi realizado em um clube exclusivo da cidade, com mais de 200 convidados, flores importadas da Holanda e um banquete que custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Desde que chegou 2 horas antes, ela se sentia como um peixe fora d'água, tentando sorrir educadamente para pessoas que claramente se moviam em círculos sociais muito acima do seu. Várias vezes havia considerado inventar uma dor de cabeça e ir embora, mas não podia decepcionar Carolina assim. "Estou bem, obrigada", respondeu Marina, ajeitando o vestido e tentando recuperar a compostura enquanto verificava discretamente se não havia danificado nenhuma taça. O homem à sua frente tinha cerca de 35 anos. Vestia um terno impecável, mas não ostentoso, e havia algo em seus olhos verdes que a fazia se sentir menos exposta, menos julgada. Diferente dos outros convidados que havia cumprimentado durante a noite, ele não tinha aquele ar de pressa ou de superioridade. "Gabriel Mendes", ele se apresentou, estendendo a mão novamente, desta vez para cumprimentá-la adequadamente. "E você deve ser a irmã da noiva."
Carolina falou muito sobre você. Marina, ela respondeu, genuinamente surpresa ao apertar a mão firme dele. Carolina falou de mim? Disse que tem uma irmã paisagista talentosa e tímida demais para o próprio bem. Gabriel sorriu, e havia um brilho divertido em seus olhos. Pelo jeito, acertou em cheio na segunda parte. Marina riu sem jeito, não sabendo se ficava lisonjeada ou ofendida com a descrição. E você, como conhece minha irmã? Perguntou, tentando desviar a atenção de si mesma. Sócio do Bruno no escritório de advocacia. Trabalhamos juntos há alguns anos. Gabriel olhou ao redor, observando a festa exuberante, os convidados dançando, os garçons servindo champanhe. Para ser honesto, estava pensando em fugir daqui em 5 minutos. Mas você parece ter um plano melhor. Que tal dançar comigo? Marina quase engasgou com o champanhe que estava bebendo. Eu não sei dançar muito bem, confessou, sentindo as bochechas corarem novamente. Na verdade, não sei dançar nada bem. Perfeito. Eu também não. Gabriel estendeu a mão com um sorriso torto que tinha algo de conspiratório. Que tal darmos uma de desajeitados juntos? Aposto que ninguém vai reparar em nós no meio dessa multidão. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina se sentir segura. Não era pena nem caridade social. Era cumplicidade genuína, como se ele também estivesse tentando sobreviver àquele mundo perfeito e artificial, como se ele entendesse exatamente o que ela estava sentindo. Pela primeira vez na noite, Marina sorriu de verdade e aceitou a mão dele. Na pista de dança, enquanto a orquestra tocava uma valsa elegante que provavelmente custou uma fortuna, Gabriel e Marina criaram sua própria versão da música. Ele inventava passos bobos propositalmente quando percebia que ela estava tensa. Fazia pequenas piadas sobre os outros casais que dançavam com seriedade excessiva e ria genuinamente quando ela pisava em seu pé pela 3ª vez consecutiva. Desculpa, murmurou Marina mais uma vez mortificada. Pelo quê? Gabriel a fez girar devagar, num movimento que deveria ser elegante, mas que eles transformaram em algo único e divertido. Estou me divertindo mais agora do que nas últimas 2 horas. Na verdade, nas últimas 2 semanas. Por um momento mágico, Marina esqueceu completamente de todas as pessoas ao redor, dos olhares curiosos, do som dos saltos no mármore. Existia apenas ela, Gabriel, e aquela música que eles estavam dançando do jeito deles. Eles conversaram durante toda a dança sobre coisas simples, mas importantes. Os jardins que ela criava e como cada projeto contava uma história diferente, as viagens que ele fazia a trabalho e como sempre procurava os parques e jardins das cidades que visitava, o quanto ambos se sentiam deslocados em festas formais e preferiam conversas sinceras a small talk social. Gabriel tinha uma forma especial de fazer perguntas que fazia Marina se sentir genuinamente interessante, como se suas opiniões sobre plantas nativas e sustentabilidade realmente importassem, como se ele quisesse conhecer não apenas o que ela fazia, mas quem ela era. Quando a música terminou, ele não soltou imediatamente a mão dela, e Marina não tentou se afastar. Obrigado pela dança, Marina. Foi honestamente o melhor momento da noite, disse Gabriel, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração dela acelerar. Para mim também, ela admitiu, surpreendendo-se com a própria sinceridade e coragem. Gabriel pegou um cartão de visita no bolso do paletó e virou-o, escrevendo algo no verso com uma caneta que tirou do bolso interno. Meu telefone pessoal, explicou, oferecendo o cartão para ela. Caso você queira conversar sobre plantas ou sobre qualquer outra coisa. Prometo não pisar nos seus pés durante as conversas por telefone. Marina guardou o cartão na pequena bolsa que carregava, sentindo o coração acelerar de um jeito que não sentia há anos. Havia algo naquele homem que a fazia se sentir vista, verdadeiramente vista pela primeira vez em muito tempo. Nos dias seguintes, Marina tentou desesperadamente voltar à sua rotina normal. Chegava cedo ao escritório como sempre. Cuidava meticulosamente dos projetos pequenos que lhe eram designados. Regava suas plantas em casa com o carinho habitual.
preparava suas refeições simples, assistindo documentários sobre jardinagem. Mas por mais que tentasse se concentrar, sua mente insistia em voltar àquele momento na pista de dança. A sensação de ser compreendida por alguém, a forma como Gabriel a fizera rir sem forçar nada. Gabriel não saiu de sua mente por um segundo sequer. Ela se pegou olhando o cartão dele várias vezes, questionando se deveria ligar, se não deveria, se ele havia apenas sido educado ou se realmente havia interesse genuíno. Uma semana depois, numa quinta-feira chuvosa, enquanto Marina terminava de regar as plantas do escritório, seu telefone tocou com um número desconhecido. Marina? É o Gabriel, Gabriel Mendes, do casamento da Carolina. Como se ela pudesse ter esquecido aquela voz ou aquele nome. Oi, Gabriel, respondeu tentando soar casual apesar do coração disparado. Espero não estar incomodando. Sei que você deve estar trabalhando. Ele parecia ligeiramente nervoso, o que de alguma forma a tranquilizou. Tenho uma proposta para você. Uma proposta profissional. Fez questão de esclarecer. Estamos construindo a nova sede da minha empresa e preciso urgentemente de alguém para projetar o paisagismo do terraço. Você estaria interessada? Marina sentiu o estômago dar um nó de ansiedade e excitação ao mesmo tempo. Era uma oportunidade enorme e incomparavelmente maior do que qualquer projeto que já havia feito na vida. Gabriel, eu agradeço muito a confiança, mas meu trabalho é mais simples. Jardins residenciais pequenos, quintais de casas de classe média. Uma empresa como a sua provavelmente precisa de alguém com muito mais experiência, alguém renomado no mercado. Marina, a voz dele ficou mais séria, mais firme. Você passou 15 minutos me contando como as plantas podem transformar completamente um ambiente, como cada espécie tem sua personalidade única, como um jardim bem planejado pode mudar o humor das pessoas e até mesmo a produtividade no trabalho. Não estou oferecendo isso por gentileza ou por pena. Estou oferecendo porque reconheci talento real, visão genuína. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras e tentando acreditar que ele estava falando sério. Quando você precisa de uma resposta definitiva? Perguntou finalmente. Que tal conversarmos melhor sobre isso pessoalmente? Você tem tempo para um café amanhã de manhã? Posso explicar o projeto com mais detalhes. No dia seguinte, uma sexta-feira ensolarada, Marina chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado, visivelmente nervosa. Havia trocado de roupa 3 vezes naquela manhã, e ainda não tinha certeza se estava apropriadamente vestida para uma reunião de negócios profissional. Escolheu uma blusa social azul clara e uma calça social escura, o mais próximo de executiva que seu guarda-roupa permitia. Gabriel já estava lá tomando um expresso duplo e lendo alguma coisa no tablet, mas quando a viu entrando, se levantou imediatamente e acenou para ela. Marina, que bom te ver, disse com um sorriso genuíno. Você está linda. Café? Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, e Gabriel começou a explicar o projeto com entusiasmo visível. Era um terraço de 200 metros quadrados, no último andar de um prédio comercial de 15 andares, bem no centro da cidade. Ele queria criar um espaço onde os funcionários de sua empresa pudessem relaxar durante os intervalos, que trouxesse natureza e tranquilidade para o meio do caos urbano. A ideia é fazer algo que seja refúgio e inspiração ao mesmo tempo, explicou Gabriel, mostrando algumas fotos do espaço vazio no tablet. Um lugar onde as pessoas possam literalmente respirar, se reconectar com a natureza mesmo estando no centro da cidade, que transmita paz, mas também energia criativa. Marina começou a desenhar mentalmente enquanto ele falava, visualizando as possibilidades infinitas daquele espaço. Podia imaginar canteiros escalonados criando diferentes níveis, uma pequena fonte com o som relaxante da água, talvez uma área com bancos confortáveis sob uma pérgola coberta de trepadeiras floridas. Sua mente fervilhava com ideias. Você tem algum estilo preferido? Formal, selvagem, minimalista, tropical? Perguntou já completamente envolvida. Confio completamente no seu julgamento artístico e técnico, Gabriel respondeu,
observando como os olhos dela brilhavam quando falava sobre o trabalho. Mas me conte o que você está visualizando agora. Por mais de uma hora, Marina falou apaixonadamente sobre plantas nativas brasileiras, sobre como criar microclimas em espaços pequenos, sobre a importância crucial de considerar a incidência do sol durante diferentes períodos do dia e a direção predominante do vento. Explicou sobre plantas que atraem borboletas e abelhas, sobre espécies que purificam o ar, sobre como cores e texturas podem influenciar o estado emocional das pessoas. Gabriel fazia perguntas inteligentes, demonstrava interesse genuíno em cada detalhe técnico, e pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu não apenas ouvida, mas verdadeiramente compreendida em sua paixão profissional. Aceito o projeto, disse ela no final da conversa, surpreendendo até a si mesma com a decisão rápida e firme. Ótimo, Gabriel sorriu amplamente. Agora, vamos falar sobre a parte prática. O pagamento. Ele mencionou um valor que fez Marina quase derrubar a xícara de café na mesa. Era 3 vezes mais do que ela ganhava normalmente em um projeto residencial. Gabriel, isso é muito generoso. Excessivamente generoso, disse, claramente atordoada. É exatamente o valor justo para um projeto desse porte e importância, ele respondeu com simplicidade e firmeza. Marina, você precisa parar de se subestimar. Seu talento vale muito mais do que você imagina. Nas semanas seguintes, Marina mergulhou no projeto com uma dedicação e paixão que não sabia possuir. Passou horas intermináveis pesquisando espécies adequadas para o clima local, desenhando layouts diferentes, refinando cada detalhe mínimo, visitando viveiros para conhecer pessoalmente cada planta que pretendia incluir. Sentia-se mais viva e energizada do que se lembrava de ter se sentido nos últimos anos. Gabriel pedia para se encontrarem regularmente para acompanhar o progresso, e esses encontros profissionais rapidamente se tornaram os pontos altos absolutos da semana de Marina. Eles se encontravam inicialmente no escritório dele, mas invariavelmente acabavam caminhando pelo jardim botânico da cidade, onde Marina se sentia completamente à vontade para explicar suas ideias e mostrar exemplos práticos das espécies que estava considerando. Gabriel escutava atentamente, enquanto ela apontava diferentes plantas. Explicava detalhadamente por que havia escolhido determinadas espécies para o projeto, como cada escolha tinha um propósito específico, tanto estético quanto funcional. Você fica completamente diferente quando fala sobre isso, comentou ele numa tarde particularmente agradável, enquanto caminhavam por uma trilha cercada de bromélias coloridas. Diferente como? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Confiante. Apaixonada, segura de si, como se soubesse exatamente quem você é e qual é seu lugar no mundo, respondeu Gabriel, parando para observá-la melhor. Marina parou de caminhar também, olhando diretamente para ele pela primeira vez durante a conversa. Eu não me sinto assim na maior parte do tempo, admitiu com honestidade quase brutal. Por que não? Foi uma pergunta simples, mas que mexeu com algo profundamente enterrado em Marina. Ela pensou em todas as reuniões onde havia se calado quando deveria ter falado, em todas as vezes que havia deixado outros colegas levarem crédito por suas ideias criativas, em todas as oportunidades que havia perdido por se esconder atrás de desculpas sobre não ser qualificada o suficiente, experiente o suficiente, boa o suficiente. Acho que é infinitamente mais fácil não tentar do que tentar e falhar publicamente, admitiu. Se eu não tentar, pelo menos posso manter a ilusão de que talvez eu fosse boa o suficiente. Gabriel parou também, virando-se completamente para ela e a encarando com uma seriedade que ela não havia visto antes. E se eu te disser que você é absolutamente impossível de ignorar quando está sendo autenticamente você mesma? Eu diria que você está sendo excessivamente gentil comigo. E eu diria que você está sendo muito dura com você mesma. Não está enxergando o que eu vejo. Eles se olharam por um momento que pareceu se estender por uma eternidade. Marina sentiu algo fundamental mudando entre eles,
Uma tensão boa e emocionante, cheia de possibilidades que ela não ousara imaginar. Marina, Gabriel disse suavemente, se aproximando um pouco mais dela. Posso te beijar? Em vez de responder com palavras, ela se aproximou dele também. O beijo foi gentil e cuidadoso, como se ele estivesse com medo de assustá-la ou pressionar demais rápido. Mas Marina se surpreendeu, respondendo com uma intensidade emocional que não sabia possuir, uma paixão que havia mantido adormecida por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ela estava sorrindo de um jeito que sentia há anos. Isso complica nosso relacionamento profissional? Perguntou meio brincando, meio preocupada. Tecnicamente, você já terminou a parte criativa do projeto. Só falta a apresentação final para o conselho diretor da empresa, respondeu Gabriel, ainda segurando gentilmente o rosto dela. Marina sentiu o estômago apertar instantaneamente de ansiedade. Havia quase conseguido esquecer da apresentação oficial. Gabriel, eu sinceramente não sei se consigo apresentar para um conselho inteiro. Nunca fiz nada parecido com isso antes. E se eu esquecer tudo? E se eles não gostarem? E se... Você vai ser absolutamente incrível, ele interrompeu pegando as mãos dela com firmeza. Você conhece esse projeto melhor do que qualquer pessoa no mundo. Você respirou cada detalhe dele. Confia em mim. Nos dias que antecederam a apresentação, Marina passou horas ensaiando cada palavra, cada explicação técnica, cada argumento sobre sustentabilidade e bem-estar. Gabriel ofereceu ajuda várias vezes, mas ela insistiu gentilmente em preparar tudo sozinha. Queria provar para si mesma que conseguia, que era capaz de representar adequadamente seu próprio trabalho. No dia da apresentação, uma terça-feira cinzenta de inverno, Marina chegou ao escritório de Gabriel vestindo um blazer novo que havia comprado especialmente para a ocasião e carregando uma pasta de couro com todos os desenhos técnicos, especificações detalhadas, orçamentos e cronogramas. Suas mãos tremiam ligeiramente com nervosismo, mas sua mente estava cristalina e preparada. A sala de reuniões era intimidante, de um jeito que ela não havia antecipado. Uma mesa longa de vidro temperado, cercada por 12 executivos em ternos escuros, todos olhando para ela com expectativa profissional. Gabriel estava sentado na cabeceira como presidente, e quando seus olhos se encontraram, ele piscou discretamente para ela, um pequeno gesto de encorajamento que a acalmou instantaneamente. Boa tarde, Marina começou, sua voz saindo mais firme e confiante do que ela esperava. Meu nome é Marina Oliveira, e estou aqui para apresentar a vocês o projeto completo de paisagismo do terraço corporativo. Durante os próximos 25 minutos, Marina literalmente transformou aquela sala fria e formal. Ela falou com paixão sobre sustentabilidade ambiental, sobre o impacto comprovado da natureza no bem-estar e produtividade dos funcionários, sobre como cada planta havia sido meticulosamente escolhida não apenas pela beleza, mas pela função específica que exerceria no ecossistema do terraço. Mostrou como havia planejado cuidadosamente espaços de contemplação individual e áreas de interação social, como havia considerado as mudanças sazonais e diferentes condições climáticas. As perguntas vieram aos montes, e Marina respondeu a todas com segurança técnica impressionante, demonstrando conhecimento especializado que nem ela sabia que possuía. Quando um dos diretores questionou detalhadamente os custos de implementação e manutenção, ela apresentou um orçamento meticuloso e explicou convincentemente o retorno do investimento em termos de redução do estresse, aumento da produtividade e melhoria da imagem corporativa. Ao final da apresentação, o silêncio na sala foi quebrado por aplausos espontâneos e genuinamente entusiasmados. Projeto aprovado por unanimidade, anunciou o presidente do conselho, sorrindo amplamente. Parabéns, Marina. Trabalho excepcional. Gabriel sorriu orgulhosamente e Marina pôde ver aprovação e admiração genuínas em seus olhos verdes. Depois que todos os executivos saíram da sala, comentando animadamente sobre o projeto, eles ficaram sozinhos. Como você se sente agora?
Perguntou Gabriel, se aproximando dela. Marina pensou cuidadosamente por um momento antes de responder. Como se tivesse acordado de um sonho muito longo e confuso. Respondeu lentamente. Ou talvez como se finalmente tivesse começado a sonhar de verdade, pela primeira vez na vida. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa especial. Gabriel a levou ao elevador e subiram até o terraço. A construção do prédio estava quase terminada, e Marina conseguiu visualizar perfeitamente como seria quando seu projeto estivesse completamente implementado e florescendo. Em 6 meses, tudo isso vai estar completamente florescendo e cheio de vida, disse Gabriel, ficando ao lado dela e observando a cidade lá embaixo. Por causa da sua visão única, da sua coragem de aceitar o desafio. Nossa coragem, corrigiu Marina suavemente. Você acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Você me deu a oportunidade que eu jamais teria buscado sozinha. Gabriel se virou para ela, pegando delicadamente suas mãos entre as dele. Marina, você nunca esteve realmente escondida. Só estava esperando alguém acender a luz certa para você se enxergar. E se a luz não for forte o suficiente no futuro? E se eu voltar a me esconder quando as coisas ficarem difíceis? Então, eu vou estar aqui para te lembrar constantemente de quem você realmente é. Respondeu com convicção absoluta. Se você quiser que eu fique. Marina olhou para a cidade que se estendia infinitamente lá embaixo, depois para o homem extraordinário ao seu lado. 6 meses atrás, ela era uma mulher que se escondia atrás de taças de champanhe em festas elegantes. Agora, estava no topo de um arranha-céu, tendo acabado de conquistar o maior e mais importante projeto de sua carreira profissional, ao lado de um homem que a via exatamente como ela era e não apenas gostava, mas amava o que via. Eu quero, disse ela finalmente com uma certeza que a surpreendeu. Quero muito. O beijo deles foi completamente diferente desta vez. Não tinha a hesitação doce do primeiro encontro, nem a urgência ansiosa da paixão nova. Tinha a firmeza sólida de uma decisão consciente tomada, a segurança profunda de quem encontrou não apenas o amor, mas a si mesma no processo. 3 meses depois, Marina abriu seu próprio escritório de paisagismo em uma sala pequena, mas cheia de luz natural. Gabriel foi oficialmente seu primeiro cliente, contratando-a para projetar o jardim da casa nova que estava construindo. Uma casa com espaço generoso para 2 pessoas e muitas, muitas plantas. Na inauguração do terraço da empresa, Marina estava confortavelmente no meio da festa, conversando animadamente com jornalistas especializados sobre o projeto, explicando conceitos de sustentabilidade para empresários interessados, recebendo cartões de visita de potenciais clientes. Gabriel a observava de longe, admirando a mulher confiante e absolutamente radiante que ela havia se tornado. Ou talvez, ele pensou sorrindo, que ela sempre havia sido por dentro. Carolina se aproximou dele, segurando elegantemente uma taça de champanhe. Obrigada, disse ela simplesmente, com sinceridade tocante. Pelo que exatamente? Por conseguir ver minha irmã quando ela não conseguia se ver. Por ter paciência com ela, por acreditar nela antes dela acreditar em si mesma. Gabriel sorriu, observando Marina explicar entusiasmadamente para um pequeno grupo de pessoas sobre a importância vital das abelhas nativas para o ecossistema urbano. Ela sempre esteve aqui brilhando. Só precisava de um pouco de sol direto para florescer completamente. No final da noite, quando os últimos convidados já haviam partido e os funcionários da limpeza começavam a recolher os copos, Marina e Gabriel ficaram sozinhos no terraço iluminado. As luzes da cidade criavam um cenário mágico ao redor do jardim que começava a tomar forma exuberante. Sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Disse Marina, apoiando-se confortavelmente no peito dele. O quê? Eu passei literalmente a vida inteira achando que precisava me esconder do mundo, me proteger, ser invisível. Mas descobri que o mundo inteiro estava esperando eu aparecer e mostrar quem eu realmente sou. Gabriel beijou carinhosamente o topo da cabeça dela.
E eu estava esperando você aparecer também, há muito mais tempo do que eu imaginava. Gabriel? Sim? Te amo. De verdade. Profundamente. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras para qualquer pessoa na vida, e elas saíram com a mesma naturalidade com que ela falava sobre plantas, com a mesma certeza absoluta com que havia escolhido cada espécie para aquele jardim especial. Eu também te amo, Marina. Amo quem você é agora. Amo quem você está se tornando. Amo como você faz o mundo inteiro ficar mais bonito e cheio de vida só por estar nele. Ali, cercados pelas plantas que Marina havia escolhido com tanto carinho e conhecimento, sob as estrelas brilhantes da cidade que tinham aprendido a chamar de lar, eles entenderam uma verdade simples mas profunda. Alguns amores crescem devagar, com paciência e cuidado dedicado, criando raízes profundas que podem sustentar qualquer tempestade que a vida trouxer. E às vezes, quando a pessoa certa aparece no momento certo da nossa vida, a gente descobre que nunca realmente esteve perdida. Estava apenas esperando florescer.